Seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde nós falamos sobre a sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e descomplicada. Mas espera, tem alguma coisa de diferente acontecendo por aqui, né? Quando esse episódio for ao ar, nós estaremos comemorando o quê? Isso mesmo, o Dia dos Pais. Sendo assim, tem um ponto muito importante. Há um ano atrás, nós estávamos aqui, então não neste mesmo estúdio, né, nesse mesmo local onde nós gravamos, mas esse convidado estava gravando com o seu pai, sem a pretensão nenhuma de que no ano seguinte ele seria o pai. Então, para nós começarmos esse bate-papo de hoje, estamos aqui com o Jonatas, meu maridinho e pastor, pai da Esther. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje invertemos os papéis, né? Hoje você é a host e eu sou o convidado. Confesso que para mim tá sendo um pouquinho diferente essa dinâmica. Eu tô sempre acostumado a ser host, a sempre entrevistar a galera, conversar com a galera, mas hoje num papel um pouquinho diferente. Confesso que é um desafio para mim, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-paternidade, na verdade, né? Que é esse antes aí que a gente tá vivendo agora com a Estherzinha a caminho, então vai ser um papo muito legal da gente ter hoje. Com certeza, e ele sempre apresenta as pessoas, né? Quem são vocês? Fale um pouquinho sobre vocês, mas eu tive uma curiosidade aqui. Vocês nunca souberam quem é ele e o que ele faz. Então, antes de nós começarmos, você pode se apresentar um pouquinho e falar como que é esse contexto, o que você faz da vida, como que tá toda essa fase, por favor? Claro. Então, meu nome é Jonatas, mas todo mundo me chama de Joe, porque fica mais fácil, né? Jonatas, às vezes, é muito complicado, às vezes o pessoal fala Jonathan, enfim. E eu sou o Joe, sou casado com essa mulher linda que tá falando com vocês ali, a Gabi. Agora temos a Estherzinha a caminho, né? Eu sou um publicitário, trabalho na área de publicidade há mais de 6 anos já. Líder da igreja também, atualmente sou ancião daqui da igreja da Beira Rio. Mas já atuei como Ministério Jovem, já fui distrital jovem também. Então, temos uma caminhada bem grande aí com Cristo, sempre tentando fazer o melhor para a obra dele. Legal, e entrando um pouquinho mais, né, pro assunto de hoje, eu queria ver contigo, Joe. Você lembra exatamente o momento que você descobriu que você seria pai? Que eu descobri que eu seria pai? É interessante porque no dia 17 de dezembro de 2025, a gente teve uma discussão em relação a isso. Não discussão no mau sentido, uma conversa, né? Em relação à paternidade, porque é engraçado que ser pai sempre foi um sonho pra mim. E pra você não, você sabe, né? Então, quando a gente namorava, você chegou pra mim e falou assim, olha, eu não quero ser mãe e se você quiser continuar comigo mesmo assim, tá tudo certo. Só que sempre foi um sonho pra mim ser pai. E então, quando a gente teve essa conversa em dezembro do ano passado, eu fiquei pasmo, porque eu não sabia se seria o momento, às vezes a gente fica com algumas inseguranças e tudo mais, mas quando a gente começou a tentar, né, ter a Estherzinha, no dia que você revelou pra mim, que foi no dia 19 de janeiro, se não me engano, é 19 de janeiro, né? Dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro, não tô tão ruim assim. Dia 20 de janeiro foi uma surpresa grande e foi num momento inesperado também, porque, galera, pra vocês terem ideia, a gente tava voltando do posto de saúde e aí o posto de saúde que a gente tem atendimento ali, ele fica perto da BR. Então, para voltar para o nosso trabalho, a gente pega a BR. E eu tava entrando na BR com o carro. E aí ela, ei, dá uma olhadinha nessa caixinha aqui, minha tia não sei o que pra mim e tal. E aí, na hora que eu olhei na caixinha, tinha o teste lá dentro com um brinquedinho. E eu dirigi no carro assim, e meu Deus. Então, foi uma coisa bem inesperada. Foi muito bom, muito bom. Legal. E você lembra qual foi a primeira emoção que passou na sua cabeça? Sei que tava ali no momento aflito, foi literalmente isso. Eu não consegui aguentar 5 minutos. Hoje nós pararmos o carro para mostrar para ele. Como o Joe disse, foi um mês, assim, de muita angústia, muita agonia. E tanto que a gente descobriu a gravidez, eu estava de 3 semanas, foi bem no comecinho. Então, qual foi a primeira emoção que passou, assim, na sua cabeça quando eu te contei, quando eu te mostrei? Além de, claro, será que é realmente isso? Mas qual que foi essa emoção que tomou o seu coraçãozinho? Eu acho que, eu posso dizer por mim, mas eu acredito que muitos pais podem se identificar também. Eu acredito que é um misto de emoções, na verdade. Porque vem uma emoção muito boa de, pô, eu vou ter uma herança do Senhor, né? Como diz a Bíblia, que vai ser a minha prole, vai ser minha filha, que vai estar me acompanhando
né, pro resto da minha vida. Não tem como mais não ser filho. Porque você casa com a pessoa, né? Infelizmente acontece de casamentos acabarem, você tem uma ex-esposa. Você tem ex-amigos, você tem... Mas filho não, relacionamento de filho e pai não tem como ser um ex-pai, não tem como ser um ex-filho. Então é um misto de emoções, sabe? É uma alegria muito grande de estar colocando um filho no mundo, mas também uma insegurança muito grande. De medo de questão financeira, que o homem sempre pensa, de medo de trazer heranças de psicólogas, né? Negativas, isso que a gente já conversou em uns episódios atrás também sobre isso, mas toda essa insegurança de trazer essas coisas que aconteceram comigo na infância também e tudo mais, então é um misto de emoções muito grande, foi um misto de emoções, parece que as coisas passam a milhão dentro da sua cabeça, sabe? Você acabou comentando que sempre foi o seu sonho ser pai. Mas depois que você casou e você ouviu de mim, realmente foram essas palavras, galera. Quando a gente começou a namorar, ele já falava sobre ser pai em 2017. E eu cheguei pra ele numa conversa bem séria e falei, Joe, eu não tenho vontade, desejo e nem sonho de ser mãe. Então, pra gente já agilizar essa situação, se for realmente seu sonho, você pode terminar comigo aqui. Porque ele não vai acontecer futuramente. Ele olhou pra mim e disse, não, eu estou disposto a abdicar desse sonho por você. Então você comentou que sempre foi um sonho seu, mas depois que fomos casando e foi passando, como que foi esse amadurecimento dessa ideia? Você realmente tinha esquecido ou você ainda tinha essa esperança de que haveria essa possibilidade? Como que foi? Então, eu acho que a fase adulta nos traz muitas reflexões que quando nós somos adolescentes, no caso, quando a gente começou a namorar, né, ali a fase de transição da adolescência para a juventude, às vezes a gente não pensa, né? Então, quando chegou na fase adulta, agora, com o casamento e tudo mais, na sua fase de depressão, que a gente já comentou no seu podcast também, você teve, né, esse lapso de querer ser mãe também, e eu falei, não, calma aí, agora não é o momento mesmo, né? Não tem como. Você não tem estrutura psicológica, a gente não tem estrutura financeira nenhuma para ter um filho agora. Mas com o passar do tempo, as coisas foram amadurecendo e na minha mente parece que nunca era o momento certo para ter um filho, na minha cabeça. Porque sempre tem alguma coisa financeira né, que acaba trazendo essa insegurança, talvez até a minha própria questão psicológica, de todos aqueles traumas, aquelas coisas que precisavam ser resolvidas, de coisas da infância, enfim. Então parece que nunca era o momento certo, mas a gente tem que confiar em Deus, né? Então foi isso que nós fizemos. Até porque, para contar para vocês, a Estherzinha tá no ventre da Gabi hoje, é um milagre, porque ela sempre tomou anticoncepcional por vários e vários anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos e ela tem SOP, né? Então, a dificuldade de se ter um filho é muito grande. Um próprio médico ginecologista disse pra ela que ela demoraria até 2 anos tentando pra ter um filho. E, meu Deus, deu a Estherzinha pra gente no primeiro mês. Então, eu tenho certeza que Deus estava guiando. E eu até separei um texto que fala assim, né? Aqui no livro... Eu separei esse texto que tá no livro de... Vou só achar aqui que eu tinha separado. Livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que fala: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, isso traz uma segurança muito grande para nós, que somos futuros papais, de que Deus ele está guiando todas as coisas desde o início. Desde quando a Estherzinha foi concebida, Deus estava guiando as coisas. Então, essa insegurança, ela deve sumir. Não some por inteiro. Se você tá achando que a insegurança some por inteiro, não some. Existe insegurança até o momento em que ela nascer, que você vai pegar no colo. Eu imagino que quando pegar no colo vai ser uma coisa extraordinária. Mas a gente tem que ter certeza de que Deus está guiando todas as coisas, né? E hoje, olhando pra trás, o que você acha que mudou desde que você viu aquele teste, né, positivo? Que você nem sabia que era positivo. Eu falei, eu vou colocar um brinquedo, porque se ele só ver aquele teste, ele vai falar, que isso, querida? Porque já foram, eu fiz mais de 20 testes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra nós, como que foi essa mudança? O que você acha que mudou ou não? Tá tudo certo, é o mesmo sentimento? De lá pra cá, do Isso, tempo que eu desde o descobri... positivo até agora, que já fazem aí 8 meses, né? Eu acho que houve um amadurecimento muito grande. Porque quando
É engraçado porque existem fases, né, dentro do relacionamento. Quando você é solteiro, a única prioridade que você tem é você. Enfim, você mora na casa dos seus pais e tudo mais, mas quando você começa a trabalhar, né, ter o seu próprio dinheirinho e tudo mais, a sua prioridade é você. Você não tem outra prioridade. Quando você casa, você tem uma prioridade a mais, que é você e seu cônjuge. Eu e você e eu. Então existe uma prioridade diferente. A prioridade é o nosso casamento, é a nossa casa, a manutenção da nossa casa e tudo mais. Só que quando você tem um filho, e eu digo que esse é o maior amadurecimento, porque quando você tem um filho, a sua prioridade é o seu filho. Então hoje, antes de comprar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, antes de pensar em fazer qualquer coisa, a prioridade é a Esther. A prioridade é o nosso filho. Então eu acho que esse amadurecimento é muito importante. E é muito lindo, porque você vê que esse amadurecimento, ele vai acontecendo naturalmente dentro de você. Você sempre vai pensar antes de você vai pensar no seu filho, na sua filha. Então é muito engraçado ver esse desenrolar ao longo do tempo que eu descobri, nós descobrimos a gravidez até hoje, esse amadurecimento que aconteceu. Legal. E eu vejo que existe muita expectativa na gravidez, na maternidade, com a mãe. É sempre, meu Deus, como você tá, como essa barriga, o que você tá sentindo, como que tá a Esther aí dentro. E nós vemos que muitas vezes isso não acontece pro lado paterno. Dificilmente você chega pra um pai e pergunta, e você? Como você está? Você sente falta disso? Ou pra você é comum, realmente pra ti também essa preocupação tem que ser mais da mãe? Como que você sente? Não digo que é um invisível, né? Que é uma palavra muito forte a ser utilizada. Mas eu, estando com o Joe, nesse período da maternidade, eu não vejo uma pessoa, até hoje, que perguntou, beleza, mas e você? Como você tá? Como que você lida com isso? Eu acho que pra mim é tranquilo. Tranquilo porque eu não sou uma pessoa muito aberta, né? De conversar, você sabe. Pra mim conseguir chegar e conversar, falar, abrir o coração sobre coisas, é muito difícil. Depois que eu comecei a fazer terapia, ficou um pouquinho mais fácil. Mas eu acho que é tranquilo. É tranquilo porque realmente quem mais tem mudanças em relação a isso é a mãe, né? A mãe, ela tem uma mudança hormonal total no corpo, ela tem uma mudança total física, tem todas as questões emocionais, assim como o pai tem questões emocionais como insegurança, enfim, tudo mais, a mãe, ela tem triplicado, porque, pensa, já tem a insegurança e mais a questão de mudança hormonal, enfim. Então, eu acho que pra mim isso é muito tranquilo. Quando eu vejo que eu tenho alguma coisa pra conversar, eu converso, eu me abro contigo, principalmente, né? Então, pra mim, essa parte é bem, bem tranquilo. Certo. E você teve algum medo que você acabou desenvolvendo nessa gravidez? Algum medo que te perturba durante esse processo? Você chegou a pensar, meu Deus, será que eu vou dar conta? Que eu acho que pra mim é uma das perguntas que mais relutam, mas aqui não é sobre mim, né? É sobre você. Teve algum medo? Essas perguntas, elas vêm na sua cabeça? Como que funciona esse processo pra ti agora? Eu acho que o meu maior medo hoje é o parto. E eu sempre externalizo isso pra você. Porque, gente, pra vocês terem noção, a Gabi, ela tá zero preocupação com o parto. Zero, zerado. Mas a minha maior preocupação é o parto. Porque eu tenho muito medo de te ver sofrer, de estar ali contigo vendo isso acontecer, sabe? Eu sei que o parto, ele é uma parte linda da gestação, né? Principalmente no momento em que a criança nasce, enfim. Mas eu acho que o meu maior medo hoje é o parto. É o parto e a insegurança, né? De talvez não saber criar da forma que eu gostaria de criar, né? Tendo uma educação positiva e tudo mais. Então, eu acho que essas são as minhas maiores inseguranças. O medo do parto e essa parte de criação dos filhos, sabe? É interessante porque o nosso relacionamento dá muito certo também, porque existe um equilíbrio muito grande entre pontos meus e pontos do Joe. E eu me considero uma mulher muito corajosa. E tem uma frase que eu gosto bastante, que eu até anotei aqui pra falar pra vocês, que fala, né? Talvez coragem não seja ausência de medo, seja continuar mesmo com ele. E por mais que eu seja uma pessoa muito corajosa e sinta que eu tenho pouco medo, ainda assim, na gravidez pega um pouquinho. Eu acho que essa frase define muito a gente, que nós continuamos e vai com medo mesmo. Porque se fosse esperar ter o momento certo, talvez ele não chegaria, né? De uma maneira tão clara assim.
Mas, falando um pouquinho mais agora de uma fase, né, de casamento, que muitas pessoas têm dúvida se a gravidez, ela acaba mudando um pouquinho mais o casamento e algumas coisas. Você acha que a gravidez mudou o nosso relacionamento? Alguma coisinha específica? Você acha que teve essa mudança de parâmetro do antes, né, de janeiro para trás do que tá sendo agora? Eu acho engraçada essa pergunta porque eu considero nós dois um casal atípico. Porque, bom, pelo menos pra mim, você pode me dizer se essa é uma percepção só minha. Porque quando a gente casou, galera, muita gente falava, a fase da adaptação é muito difícil, tem muita briga, o pessoal acaba se desentendendo muito, porque são duas pessoas diferentes que vão conviver juntas e tudo mais. Mas pra mim, isso pode ser uma percepção minha, porque tem todas as minhas questões de TDAH também, enfim. Mas pode ser que pra mim, a fase de adaptação foi muito tranquila. Foi muito de boa. A gente não teve quase brigas, a gente não discutia, enfim. Eu acho que foi muito tranquila essa fase de adaptação. E essa fase da gravidez também, eu acho que ela tem sido muito tranquila também. A gente tem conseguido conversar, a gente tem conseguido se entender. E principalmente, eu acho que o nosso amor ele tem aumentado. Eu acho que tem potencializado essa questão, porque, pô, tem um ser que, meu, é mágico, é a junção de vocês dois ali dentro. É extraordinário, é a junção do DNA do pai e da mãe dentro de uma criança. Então, é maravilhoso. Eu acho que tem sido muito, 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 muito bom estar compartilhando esse momento contigo. Eu acho que não teria pessoa mais perfeita para estar compartilhando esse momento. Então, para mim tem sido muito bom, tem sido fantástico essa questão do relacionamento. Eu não sei se é uma percepção minha, se é para você também. Sim, é muito diferente, porque nós, como eu disse, nós somos os opostos que realmente se atraíram. Mas na gravidez, a gente sente uma ausência, mesmo estando tão perto. Então, é uma forma de querer estar grudado o tempo inteiro que é surreal. Eu nunca fui esse grude, né? Esse super amor de pessoas. Quem me conhece sabe. Mas na gravidez eu sinto uma ausência do Joe quando ele tá longe e ele nunca tá longe. Nós trabalhamos no mesmo lugar, nós sempre estamos perto, mas eu sempre sinto essa ausência, né? E é muito sobrenatural. Como que isso mudou? Porque algo que era pra ser apreensivo, nervosismo, a gente tá levando numa naturalidade muito boa. Inclusive, eu queria te perguntar, o que você acha que você descobriu sobre a Gabi nesse processo e o que você descobriu sobre você mesmo? Porque eu digo que nasceu uma nova mulher. Realmente, quando nós descobrimos a gravidez, já nasce a mãe. E eu sempre julguei, sempre falei, ai, gente, a criança tá na barriga, você já vai falar que você é mãe, que você mudou? Gente, muda. E tenho certeza que as mamães que estarão me assistindo irão concordar comigo. O que você acha, Joe, dessa percepção de processos? De Gabi, se você notou essa diferença e se você se descobriu algo em você mesmo que você não tinha visto do Joe casado, sem ser pai antes disso. Eu acho que a mudança em você foi muito grande. Foi, tipo assim, muito abrupta. Porque no dia a dia existem coisas que só eu e você percebemos, né? Então eu acho que nasceu realmente uma mãe dentro de você, o momento em que você ficou sabendo que ia ter Estherzinha. Algumas atitudes, alguns cuidados diferentes que você tem com algumas coisas da casa, enfim, muitas coisas mudaram. E eu acho que isso vem muito da gravidez, dessa sensação, pô, agora eu sou mãe. Não é só eu e o Joe. A casa tem que estar diferente porque vai ter um serzinho aqui dentro, né? Alguns detalhes precisam ser ajustados porque vai ter um serzinho com a gente aqui dentro. Então, eu percebi muito isso de nascer uma grande mãe dentro de você. Eu acho que... Perdão. Desculpa, não ia só complementar, pode continuar. Eu acho que o pai é um pouquinho diferente. Eu acho que o pai não nasce junto com a gravidez. Não que, né, não tenha mudado nada. Mas eu acho que no momento em que pegar no colo, eu acho que é diferente da mãe. E o casamento, né, essa união já é um plano de Deus, né? No próprio livro de Eclesiastes 4, de 9 a 10, diz: melhor serem dois do que um. Né? O verso, ele continua ali, mas essa frase, ela me pega muito. Então, antes de aprender a cuidar de um filho, nós devemos aprender a cuidar um do outro. Porque se nós não cuidamos do nosso próprio relacionamento, como vai ser cuidar de um filho? E eles são muito atentos nessas questões. Até avançando um pouquinho para essa parte espiritual de ser pai, eu queria entender um pouquinho de você. Existe hoje alguma oração
que você faz em específico pensando na Esther? Tem algum pedido? Tipo, ai, Senhor, que ela não seja tal coisa, que ela seja tal coisa, que ela não namore antes dos 20 anos. Não, essa parte do namoro dos 20 anos eu já resolvi. Já tá tudo certo. Já tô vendo pra comprar um carro com porta-malas maior, comprar uma pá. Tô arrumando uns álibis por aí, isso tá tranquilo. Mas eu acho que a minha maior oração em relação a Esther é que ela tenha interesse pelas coisas do céu. E eu sei que essa questão de ela ter interesse pelas coisas do céu, a maior responsabilidade é minha. Não que você não tenha essa responsabilidade Uhum. também, mas eu acho que o papel do pai nesse processo de mostrar Jesus para a criança, eu acho que ele é muito importante. Então, é até uma das minhas inseguranças, né? Como que eu vou mostrar Jesus para Esther? Porque eu sou ser humano também. E muitas vezes a gente briga. Eu, às vezes, tenho algumas atitudes contigo que não deveriam ter, como ser ríspido e, às vezes, falar o que não deveria. Mas como que isso vai ser dentro de casa quando estiver a Esther? Porque eu vou ser o espelho de Jesus para ela. E através de mim ela vai aprender de Jesus. Através de nós ela vai aprender de Jesus. Então, a gente tem que ter muito amadurecido essa questão dentro da nossa mente. Que nós vamos passar Jesus para ela. Nós vamos ensinar Jesus para ela. Então, a minha maior oração hoje é para que Deus me dê sabedoria, para que eu possa mostrar Jesus para ela. Para que ela possa ter amor pelas coisas do céu, assim como nós temos amor pelas coisas do céu. E que ela saiba cantar, pelo menos, né? Porque eu quero muito cantar com ela. Inclusive, tem uma frase que eu anotei que complementa certinho com o que você disse, que diz assim: meu maior sonho não é que minha filha admire o que eu faço, é que ela conheça o Deus que eu sirvo. E eu creio que é realmente isso, né? Nós ambos crescemos em um lar cristão, né? Nós somos adventistas do sétimo dia, e essa presença de estudo de lição, do estudo da Bíblia, do conhecimento, ele foi muito forte para nós. Então eu creio que passar isso para ela do que nós já aprendemos vai ser muito gratificante, né? Realmente ensinar Jesus. E é realmente esse. O nosso maior sonho não é o que ela deve ser médica, arquiteta, enfim, mas ela realmente servir ao Deus que nós servimos, né? E Joe, se você pudesse voltar, né, alguns meses atrás, o que você diria para aquele Joe que pensava em ser pai, mas que agora realmente está efetivado, né? Isso realmente está acontecendo agora. O que você diria para aquele Joe lá de 2017? Cara, não tenha medo. Não tenha medo porque as coisas que Deus tem reservadas para você, elas são muito maiores do que você imagina. E a despeito de qualquer insegurança, Deus ele sempre está guiando todas as coisas. Eu acho que eu falaria exatamente isso. Não tenha medo, porque Deus ele está guiando todas as coisas. E a gente vê como Deus tem guiado todas as coisas. A cada passo, pessoal, quando você coloca a sua mão, a sua vida nas mãos de Deus, você vê cada coisa que Deus vai fazendo, cada nó que ele vai desatando, cada porta que ele vai abrindo, e a gente vê o desenrolar de Deus na nossa vida, principalmente quando você tem um filho. Parece que as coisas são totalmente diferentes. Deus vai agindo de forma extraordinária. É fantástico. Então eu diria, não tenha medo. Deus está conduzindo todas as coisas da melhor forma. Se você pudesse dar um conselho para quem também está passando por essa fase, acabou de descobrir que vai ser pai, o que você diria? Abra o seu coração. Converse. Converse com pessoas que já foram pais. Converse com pessoas que têm experiência. Troque ideia com seus pais, seus avós. Vai ter muita coisa que eles vão falar que você não vai concordar. Pega o que é bom, retém o que é bom e o resto você faz o que você quiser. Mas o importante é se abrir, é conversar. Conversar. Se você tem questões psicológicas, traumas que você tem para lidar ainda, procure um terapeuta, um psicólogo. Faça isso porque é muito importante você ter as coisas muito bem resolvidas com você, para você poder conseguir criar a sua filha, seu filho, da melhor forma possível. Eu acho que talvez esse seja um grande conselho, sabe? Porque a gente precisa colocar um fim no ciclo vicioso de receber traumas e passar traumas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e muitas vezes as pessoas não têm noção disso, sabe? Então eu acho que
essa parte é extremamente importante, nós termos essa consciência. E estudar muito. Paternidade é estudar muito. A gente tem lido um livro muito legal, que inclusive foi um pastor aqui da ANC mesmo que recomendou pra gente, que é o Nana Neném. Galera, é fantástico. Se você tá querendo ser pai, ser mãe, Nana Neném é fantástico. É um livro que fala sobre os ciclos de amamentação, ciclos de sono, enfim, é muito bom. E ensina muitas coisas. Inclusive, eu acho que você consegue deixar o link aqui do PDF, né? Pra Consigo. gente conseguir. A gente é muito bom mesmo. Ele acaba sendo um pouquinho repetitivo em algumas coisas, mas é muito importante mesmo. Inclusive, tem uma frase que eu gosto bastante também que diz: às vezes os nossos planos, eles não saem como nós imaginávamos, mas Deus continua escrevendo a história. Então, assim, como o Joe disse, né, alguns momentos atrás, não tinha percepção e nem expectativa de existir uma gravidez tão rápida assim. Eu realmente achava que seria de um ano e meio, né, a 2 anos, igual os médicos tinham dito, porque a gente sempre acredita muito nos médicos, né? Mas Deus supera as expectativas. Então, existia sim, como eu disse, né? Foram feitos 20 testes. Eu realmente vi qual que é o período fértil. E depois daquele dia em diante, foram testes todos os dias e mais de uma vez por dia. Mas aí vem uma outra questão atípica, que você Qual? é uma pessoa diferente, né? É fora de série. Gente, eu sou muito ansiosa. Então, por mais que eu não imaginava, seria 2 anos. O primeiro mês eu tava assim. Imagina se passasse mais tempo. Mas eu queria finalizar esse episódio de uma maneira diferente, né? Nós sempre falamos que tem que ser um recadinho, algo que a gente faça pro pessoal, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Se a Esther fosse ver esse episódio daqui a uns anos, eu gostaria que você deixasse alguma mensaginha pra ela, por ser Dia dos Pais, e algo que ela visse e realmente se lembrasse desse momento que nós estamos aqui, com ela no forninho, entrando aí na 8ª semana, olha, no 8º mês, pra ela se sentir importante e especial. O que você diria pra ela? Filha, o papai te ama muito, desde já, né? Você ainda é um nenenzinho na barriga da mamãe, mas o papai já te ama demais. E pode ter certeza que eu vou me esforçar muito pra mostrar o amor de Jesus pra você. Tem um texto na Bíblia que fala, não lembro o verso certinho, mas fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for adulta, ela não vai se desviar dele. Então eu quero que essa promessa se cumpra na sua vida. Porque, a despeito de todos os defeitos, de todas as coisas de erradas que aconteceram na minha vida, meu pai e minha mãe, eles ensinaram o caminho que eu devia andar. E eu tô aqui hoje por causa disso. Então, o meu recado pra você, filha, é que eu te amo muito. E eu vou me esforçar demais pra mostrar Jesus pra você. E eu gostaria muito, de coração, que você amasse o céu assim como eu e sua mãe amam. E eu amo muito você. Que Deus possa abençoar demais a sua vida. Que Ele possa fazer com que as coisas na sua vida prosperem. E que você seja uma mulher forte. Uma rainha. Assim como Esther foi na Bíblia. Que você possa ser corajosa assim como ela. Ai, gente, aí já me desmonta, né? Esse é meu marido, viu? Esse é seu pai, Estherzinha. Mas, Joe, obrigada por essa conversa. Creio que foi muito importante nós falarmos um pouquinho mais sobre essa pré, né? A gente sabe como que é ser pai, mas o pré também ele é muito importante. Eu queria também desejar a você que está assistindo o Feliz Dia dos Pais, mesmo que você assista depois, não tem problema, especialmente para você, desde quando eu comecei a pensar em ser mãe, eu não poderia pensar em outra pessoa para ser o pai da minha filha. E se não fosse o Joe, quem convive conosco sabe o quanto que é especial, o quanto que ele realmente espelha o amor de Jesus para as pessoas. Eu acho que não vai ser diferente com a Esther. Então, o meu muito obrigada por ser esse pai incrível, mesmo antes de tê-lo nos nossos braços, e por ser um marido incrível. E é isso, gente. Desculpa, eu fico emocionada mesmo, mas é isso. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, Joe. Tchau, pessoal. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Tchau. Beijo da Estherzinha pra vocês também.